Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Terça-feira, dia 26 de junho. Um dia absolutamente especial, por uma série de motivos que se concentram numa palavra: solidariedade. Nosso programa, o Três Dedos de Prosa, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, ao vivo, pela minha página no Facebook, Facebook/Delegado Poeta. Programa esse que nós avisamos no dia anterior quem será o convidado. No caso de hoje, uma estrela de fulgurante brilho. Instagram/Delegado Poeta. Nós temos um canal de negociação, o nosso WhatsApp 13997504142, que vem recebendo uma série de críticas, e muito obrigado. É assim que se faz um projeto. Eu preciso saber o que eu estou errando, porque vocês merecem o melhor que eu puder lhes dar, sugestões e um avalanche de perguntas, como aconteceu desde ontem, quando ficaram sabendo quem era o convidado, que eu já falo já, um amigo querido, uma personalidade mágica da região. E agora, atendendo aquela sugestão, já temos uma página no YouTube, um canal no YouTube. O senhor Franco está colocando aí pra gente, YouTube/Paulo de la Rosa, o meu nome, que é com 2 L's, Paulo de la Rosa. E claro, a alegria maior, o presente maior, a responsabilidade maior do nosso programa ser veiculado a partir das 19 horas, de segunda a sexta. O programa que é gravado agora ao vivo já vai passar hoje às 19 horas no canal 4 da NET, no canal 36.1 digital, que é a nossa casa, a sempre crescente TV Ilha do Sol. A cada uma e um dos personagens que compõem essa família TV Ilha do Sol, o nosso muito obrigado. Solidariedade. Num país onde tanta gente passa tanta necessidade, num país onde todos os dias nós acordamos com notícias que tiram a nossa tranquilidade, que tentam roubar a nossa esperança, que provam quantos irmãs e irmãos necessitam de uma mão estendida, de um apoio psicológico e, especialmente, de um coração generoso, o Três Dedos de Prosa vive a alegria maior. E eu estou absolutamente emocionado, os meus olhos estão marejados, porque eu tenho por essa pessoa aquele misto que compõe tudo aquilo que a Mãe Natureza empresta às pessoas de bem. Reverência absoluta, um afeto profundo e, especialmente, um respeito monumental. Por quê? Porque Alexandre Camilo é um homem de bem. Alexandre Camilo é uma pessoa que tem a capacidade única de tocar os nossos corações. E mais do que isso, de colocar, introduzir mesmo, como se fosse com uma seringa mágica, uma seringa divina, a esperança nos nossos corações. Bom dia, meu querido amigo Alexandre Camilo. Que privilégio receber você na nossa poltrona, na nossa casa, na TV Ilha do Sol e no nosso coração. Eu que fico grato e emocionado com as suas palavras, de verdade. Você, Paulo, é um amigo querido, querido mesmo. Você é um cara de uma sensibilidade. Tá aqui falando com você, com a sua audiência, é um presente para mim. Eu não podia ter sido recebido melhor quando você me mostrou os corações da primeira edição. Então, isso é uma amizade construída. E ter você que tem a sensibilidade. Você, Paulo, você passeia nos dois lados. Você, como delegado, conheceu o outro lado. E você, no seu trabalho, você sabe da importância da gente ter esperança e poesia. Poesia é agradecer a Deus para a gente estar aqui, para a gente ter saúde, para a gente poder falar com tanta gente e poder divulgar notícias boas. Você, quando fala, fala do coração. E a gente, hoje, quando liga a televisão e só vê desgraça, ou entra na internet, vê tanta coisa, a gente poder ter um programa com o espaço que você abre para falar de coisas boas, é um presente para mim, de verdade. Digo isso olhando nos seus olhos. Para mim é um presente estar aqui. E muito obrigado a vocês pela audiência e por prestigiar o amigo querido. Alexandre, vamos começar de uma maneira bem tranquila, porque a gente vai falar de assuntos sérios daqui a pouquinho. Quem é Alexandre Camilo por Alexandre Camilo? Eu sou um contador de histórias. Eu tinha certeza que essa seria a resposta. Ai, porque é o que eu gosto. Sabe, eu quero
quando eu morrer, eu quero ser lembrado pelos amigos, pelas histórias que eu contava. De falar assim, olha, teve uma vez que ele veio aqui e contou, porque a nossa herança são as nossas histórias. Alexandre faz várias palestras e conta inúmeras histórias. Quer dizer que você é um contador de histórias. Eu adoro. Eu tenho 5 livros publicados. É verdade. E eu gosto de escrever histórias. Você tem 3 livros, é isso? Tenho 4 e estou quase publicando o 5º também. Nossa! Estou sempre atrás de você. Não, eu tenho 3 seus de poesia. Que coisa mais linda. Obrigado, sabe? A forma que você coloca, parece que a gente está ouvindo você falando. Ao ler, isso é muito legal. Quando a gente tem um autor que você está lendo, você imagina a pessoa falando. E eu acho tão lindo, porque o livro tem uma coisa que é mágica. Eu trouxe hoje um livro de presente para você, que é o livro que conta a história da ação do coração. Nossa, puxa livro vida. Lindo, porque ele conta essa história, minha gente, desde o início. O dia do amor, diário da ação do coração. A ação do coração, para quem não é aqui da Baixada Santista, do estado de São Paulo, se bem que a ação do coração, nós vamos falar disso, está tomando conta do mundo. É um projeto pioneiro, maravilhoso, incentivador, que o Alexandre, com uma garra hercúlea, com uma dedicação própria mesmo dos monges, tem levado à frente. Alexandre, onde entra a ação do coração nessa sua vida de contador de histórias? E mais uma vez, em meu nome, em nome do seu Franco, muito obrigado por esse carinho. A ação do coração. O meu irmão era muito diferente de mim. Meu irmão adorava que eu contasse histórias. Porque a gente tinha companhia de teatro, e na companhia de teatro... Alexandre é ator e dos bons. Eu sempre fui exagerado. Então, gostei dessa. Sempre foi exagerado. Sempre. E o Eduardo falava assim, você devia ser carnavalesco. Todo lugar carnavalesco, é? Porque ele falava, todo lugar que eu vou, eu quero levar um carro alegórico. Porque tudo é um exagero. Tu devia só contar a história. E ele falava assim, a história não precisa de cenário. Você conta a história e a história se passa o cenário na cabeça da pessoa. Faz com que a pessoa vai montando o próprio cenário na mente. Exato. Cada qual com o seu. Exato. A história aguça a imaginação, o irreal, o fantástico. Agora não, tudo com teatro tu quer carregar. Então ele era o incentivador das histórias. Certo. E eu, quando ia contar histórias com ele, eu já levava refletor, máquina de fumaça, folha seca. Aí é impressionante. As alegorias, os carros alegóricos. Não precisa, é só você. E quando o Eduardo foi embora, Paulo? Minha gente, o Eduardo Camilo, um querido amigo, você foi muito precocemente, deixou muita dor, claro, mas deixou um grande legado que o Alexandre vai falar agora. Exato, porque ele era o administrador da companhia de teatro. O Eduardo, ele tinha uma capacidade... Podemos dizer que era a cabeça pensante mesmo. Com certeza. Você todo coração, mas a cabeça... em que pesa a sua inteligência brilhante, mas ele era genial mesmo, né? Ele organizava tudo. Eu falava, Eduardo, a próxima peça vai ter uma cachoeira. Ele falava, só tem dinheiro para um riacho. Um córregozinho. Vai ter um arco-íris, uma luz azul, não inventa. Aí eu falava assim, eu tive uma ideia para um espetáculo, quanto vai custar? Deixa eu contar. Não, eu já sei que é bom. Quanto vai custar? Um homem centrado, né? Centrado. E ele planejava as nossas viagens. Então, ele fazia de um jeito, conseguia pagar parcelado com grandes antecedências. Toda a parte logística, o Eduardo, o querido e saudoso Eduardo fazia. Tá. E graças a ele, a gente foi numa das viagens, a última viagem dele, nós conhecemos uma praça em Budapeste. Nós fizemos o leste europeu, fomos a Auschwitz. Isso, o Eduardo, naturalmente, ainda vivo, foi com você essa viagem. É a derradeira viagem lá que vocês fazem juntos. E lá, nós fomos em Viena, fomos na Alemanha, e quando a gente chega em Budapeste, a gente se depara com uma praça cheia de corações, que era uma ação para falar sobre a saúde do coração. Os meus olhos marejam, porque eu vivi uma felicidade de ser uma das primeiras pessoas a ouvir essa história sua lá atrás, não é? Estou muito feliz de dividir isso com você, minha amiga, meu amigo. Você conhece a história do início mesmo. É verdade. E lá naquela praça, o Eduardo escolheu um coração
pediu para eu bater a foto. Naquela época os celulares não batiam foto, era na máquina mesmo? 2010, na máquina. Aí ele falou, meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher o seu? Não me diga! Exageradamente, como sempre, eu falei, vamos levar um saco pro Brasil! Aí a gente pegou um monte para levar de lembrancinha. E meu irmão sempre centrado disse, pega Dá só uma paradinha aí. Isso aqui, minhas amigas e meus amigos, são 2 corações do primeiro evento da Ação do Coração que o Alexandre fez. 2012. Esse foi a minha sogra, Dona Flores, que pegou. Esse minha esposa, Cristiane, que pegou. Então, isso aqui é a reprodução, aqui na terra da caridade e da liberdade, na terra dos Andradas, desse sonho que começa com o Eduardo lá em Budapeste. Isso aqui para nós tem um valor tão grande na minha família, o Alexandre. Quando a gente, por algum motivo, está triste, quando a gente, por algum motivo, está desesperançoso, a gente une os nossos corações, eu e minha esposa, e você se faz presente, a sua mensagem e o seu projeto, ajudando a minha família a ser mais feliz. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço o carinho. Você, Paulo, até por ser um poeta, você entende a força que tem um coração. É verdade. Um coração de tecido faz um coração de verdade melhor. Aí vocês trazem a ideia para o Brasil e nesse interim, lamentavelmente, perdemos o Eduardo. Que vai falecer aos 38 anos do coração. E ele não tinha nenhum problema. Veja a poesia, ainda que triste, contida nessa história. Exato. Primeiro ele tira uma foto com o coração, já antevendo esse projeto sempre fulgurante que Alexandre tem na cabeça fervilhando. E acontece esse infortúnio que vai emprestar ao Alexandre e a todos nós uma nova motivação de vida. Por favor, continue, amigo. E quando ele vai embora, a gente quer parar com a companhia de teatro. Mas eu, conhecendo ele, porque a gente era grudado, embora fôssemos completamente diferentes, sabia que se eu tivesse morrido, ele não ia parar com a companhia. Opa, essa parte para mim é nova. Eu falei, foi não. esse o mote que deu essa força a você. Para fazer a associação. Você fez o processo de empatia. Como ele reagiria diante do possível falecimento meu? Se que eu lindo tivesse isso, ido, Alexandre. ele fala assim, não que vamos lindo acabar. Isso. Eu falei, não, então vamos fazer uma associação que leve o nome dele. Essa associação vai ter contadores de história, que é o que ele gostava, e vão atuar em creches, casas de repouso e hospitais. Então, ele falece dia 2 de agosto. Dia 2 de setembro, no Valongo, com o Frei André, na missa de um mês. Um abraço, Frei André, tão querido. Muito querido. A gente faz o lançamento da Associação Eduardo Furquini. No dia 27 de setembro, a gente lança no Museu do Café aquela papelada toda que tem. Vocês vejam, minhas amigas, estatuto. como o Alexandre foi rápido, porque estava cheio de motivação. Exato. O amor é inspirador mesmo. Isso foi uma alavanca. Eu falei, a gente não pode. E aí, em 19 de março do ano seguinte, além de já ter um curso montado com contadores voluntários, a gente vai na creche do seu Walter, a creche Estrela Guia, para comemorar o aniversário dele, já com os contadores da associação que leva o nome dele. Então, vocês vejam, claro, é lindo pessoas criando corações pelas ruas. Importante, porque une as pessoas, mostra a beleza do trabalho, mas o grande lance disso tudo é a solidariedade. Exato. O trabalho prestado para além da costura, que vai ao coração, a ação, contando histórias, melhorando as vidas das pessoas e, mais do que isso, prestando serviços em creches, em asilos, tão esquecidos, não é, Alexandre? Olha, quem está numa creche, quem está num asilo, a gente quando visita uma creche, vocês já devem ter visto, as crianças grudam, elas grudam na sua perna. Que bonitinho. Ela quer um afeto, ela quer. Quando você vai num asilo, você conta uma história e eu preparo os voluntários para ouvir muitas outras. Porque é importante. Gostei disso. Você vai levar uma história, mas está com os ouvidos ainda mais abertos para ouvir a história, aprender, crescer e a pessoa se sentir querida, importante. Exato. Quem tem muita idade quer ser ouvido. Minha amiga, meu amigo da terceira idade, que gesto do Alexandre, que carinho essa fase. Os filhos, os netos entendam a importância de ouvir, ouçam os mais velhos. Eles têm muito a ensinar e precisam desabafar um pouco, se sentirem queridos.
E quando você ouve de coração, que a gente chama de escuta ativa, né? Você está escutando de verdade. Você pode repetir isso, Alexandre, por favor? Quando você ouve de coração, a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa, eu não conhecia esse termo, que interessante. Que você está realmente aberto, a pessoa percebe, há uma empatia. Ah, quem está falando sente isso. Sente. Que importante. E aí fica mais motivado Muito a mais, falar. porque percebe que a pessoa está de corpo e alma ali ouvindo. Então, e a pessoa quando começa a falar, a primeira pessoa que está se ouvindo é ela mesma. Então, às vezes, a pessoa quer conversar com alguém... Você é um sábio, Alexandre. Aí, você é um sábio, é verdade. A pessoa vai ouvindo, e aí ela se ouve e diz assim, nossa, é isso mesmo. E aí ela te agradece só por você ter ouvido. Ela fala assim, é isso mesmo. Porque ela só precisava de um motivo. Você vê aqui na orla da praia, tantos prédios, com tantas pessoas de idade sozinhas. Verdade. E nós temos exemplos, né? Como em Londres, por exemplo, as pessoas estão morrendo de depressão por falta dessa escuta ativa que você me ensinou agora. Exato. Que legal. As pessoas descem daqui, eu falei da praia, porque as pessoas descem, vão na ilha de conveniência que tem ali no Boqueirão, e ali vira um ponto de encontro. Necessitadas que estão desse afeto, dessa interação ativa. Ouvir, trocar. E quando está perto da campanha terminar, que geralmente a gente termina as oficinas no dia 31 de julho. Só para os meus amigos que não são da região entenderem. O Alexandre faz um grande evento onde os corações que foram costurados durante o período da campanha são entregues. Mas o mais importante é esse processo. Já nessas oficinas, essa interação. Exato. Que tem como base a ilha de conveniência. Quem não é aqui de Santos, fica ali quando a Conselheiro Nébias chega à praia. Ali tem uma ilha de conveniência e o Alexandre usa aquele espaço para que as pessoas se reúnam e costurem corações. Sim, mas costurem laços afetivos, costurem amizade. É isso, Alexandre? Exatamente. É brilhante como você fala, porque quando a gente está costurando, a gente está unindo. Por isso que a nossa ONG, o nosso trabalho não tem partido. Porque a palavra partido já diz, partiu. Gostei. O amor une. O Alexandre faz questão de dizer isso onde vai. Não há viés político, não há viés partidário, porque o amor não tem cor, não tem raça e não tem partido. O amor é ecumênico e há de ser tratado por cada uma das pessoas com a mesma valia. Exato. E eu aproveito em falar em amor, Alexandre, me permita agradecer o nosso colaborador, a clínica odontológica Dentcare, do querido amigo nosso, Mauro Nascimento, que tem ajudado bastante a gente aqui. Alexandre, conversar com você é uma viagem pela solidariedade, mas me cumpre essa responsabilidade. Eu soube, com o maior orgulho, porque de alguma forma eu sinto que eu também coloquei a minha linha nessa grande teia, que a Ação do Coração recebeu um selo. Exato. Olha, eu trouxe aqui para dividir isso, gente, com você. É absolutamente fantástico. Seu Franco, olha que privilégio, ele trouxe o selo para nos mostrar. Eu digo que é muito simbólico. Todo ano a ação, depois de 2012, todo ano a ação ganhou um tema. No primeiro ano era uma homenagem... Eu vou segurando e você vai falando, que as pessoas têm que ver os seus olhos nesse momento. No primeiro ano era uma homenagem para o meu irmão, então não tinha um tema. A gente nem imaginou que fosse continuar. A ideia era fazer um ano só. Foi muito além do que você sonhava. Foi o maestro do Instituto Pão de Açúcar que bacana, que teve a visão de que ia ter mais anos. Ah, ele anteviu? Ele anteviu isso? Porque quando não me diga, isso eu não sabia. Eu fui pedir para ele, se ele poderia levar... Eu estou emocionado segurando esse selo. Se ele poderia levar a orquestra na praça. E ele falou assim... Eu levo no primeiro ano. Aí eu falei, não vai ter mais anos. É só esse ano que é uma homenagem para o meu irmão, porque é um ano da passagem dele. Ele falou, não, vão ter muitos anos. A praça que o amigo fala é a Praça Mauá, onde fica a Prefeitura de Santos, que não é daqui. E aqui, Alexandre, vou fazer um carinho com o nosso amigo também. Indo à Praça Mauá, experimente o pastel de carne do Carioca, que é absolutamente fantástico. É uma tradição da cidade já. E ele falou assim, eu vou fazer parte da primeira edição e vão ter muitos, porque o que vocês vão fazer é levar amor da cidade para o mundo. Que bacana. Desde então,
todos os anos, e essa é a 7ª edição, Vamos à 7ª edição. o maestro vem, eu sempre o maestro Daniel Mizuki, eu sempre digo, eu repito essa história no palco, que o palco é dele, porque ele foi o primeiro a imaginar que ia continuar. E aí, a partir do 2º ano, tem um tema. O tema deste ano é Nosso Coração, Nosso Território, para falar de refugiados, excluídos, imigrantes. J. Borges, que é o nosso maior estilogravurista, desenhou esse desenho especialmente. Da região. Ele é de Pernambuco. O J. Borges, um estilografista de Pernambuco. Provando, minhas amigas e meus amigos, que o trabalho do Alexandre há de muito rompeu as fronteiras da costa da Mata Atlântica. Porque o amor é imparável, Alexandre. Nós estamos costurando essa grande família chamada Ação do Coração, que começa a ter reconhecimento internacional a partir de gestos que a senhora, que o senhor, que cada um de nós aqui da Baixada e cada uma das pessoas do Brasil, e eu tenho a felicidade, Alexandre, a nossa fanpage do Facebook /Delegado Poeta, tem 163 mil seguidores. Nossa. No Brasil inteiro. Então, eu estou muito emocionado mesmo. Alexandre, repita um pouquinho essa parte do refugiado, que é uma questão seríssima, que nós não estamos dando aos refugiados, aos migrantes e aos excluídos a atenção e, naturalmente, o coração que eles merecem. Fale um pouquinho disso para nós, Alexandre. Quando nós procuramos a ONU, nós fomos em Brasília e procuramos o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Essa sigla Acnur significa, numa linguagem menos técnica, o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é voltado para essa integralidade de atividades. Exato, é um órgão da ONU que cuida de refugiados. O refugiado para a ONU é toda pessoa que é obrigada a sair do seu país para uma situação de vida ou morte. Ele está numa situação extrema. Numa situação de perigo extremo, é isso? Exato. Aí ele é obrigado a sair do seu país, então ele é refugiado. O migrante, nós tivemos migrantes portugueses, espanhóis, japoneses, italianos. O migrante é toda pessoa que migra. Teve migrante nordestino em busca de algo melhor. Migrante interno e imigrante externo, mas todo mundo que vem aí por opção financeira ou qualquer outra. Exato, como às vezes climática, em regiões que não chove. Entendi. Então ele está migrando em busca de algo melhor. O refugiado é aquele que está na situação mais delicada. Extrema. Que o mundo inteiro está repudiando, como se não fosse um irmão, como se não fosse uma irmã. E que Alexandre e nós todos da Ação do Coração estamos recebendo de coração aberto. Parabéns, Brasil! Parabéns, Alexandre Camilo! Parabéns, Cidade de Santos e Baixada Santista! A ideia justamente é receber os refugiados com um coração, mostrar que eles podem fazer um coração, que a pessoa pode não ter nada, mas ela tem sentimentos. Todos nós temos sempre. Todos. Se Deus foi justo, foi nos sentimentos. Todos nós temos a mesma capacidade de amar, de colocar em prática aquilo que tem dentro do nosso coração. Quando a gente foi em São Paulo procurar a ONG parceira África do Coração, que foi indicado pela ONU, pelo Acnur. Eles é que indicaram? Indicaram essa ONG, África do Coração. Olha a importância de fazer o bem. Uma entidade brasileira que recebe, o Alexandre vai direto ao topo e recebe uma indicação de alguém que estava aqui em São Paulo. Exatamente. Interessante. E lá eles trabalham costurando o bem. Com gente de 37 etnias diferentes, 37 países. Não são só africanos. Então você tem refugiado sírio, você tem refugiado do Haiti, você tem refugiado aqui da América Latina. Você teve contato com alguns deles, Alexandre? Deve ser absolutamente tocante isso, né? Não, você não tem ideia, Paulo. A oficina que eles estão promovendo é para os refugiados na rua oferecerem, porque segundo o Jean Katumba, que é o presidente da ONG, ele falou, quando o refugiado está na rua, as pessoas se afastam, porque sabe que eles vêm pedir alguma coisa. E na verdade eles vão levar sentimento, nessa interação, nessa comunhão de almas que é tão necessária para o sucesso. Doar. Que legal. Nós estamos pedindo para, como todo ano, desde 2013, quando a Vanessa Machado teve a ideia, a gente está arrecadando agasalhos, alimentos e brinquedos. Opa, faço questão de interromper o Alexandre. Agasalhos, brinquedos e alimentos.
Isso é que dá o colorido verdadeiro a cada coração desse, Exato. que faz com que cada pano inerte comece a pulsar o bem-estar, a alegria, a doação. Vou repetir: agasalhos, alimentos e brinquedos. Tanta coisa está aí na sua casa que você não precisa. Você tem razão, Cristiane. Na nossa casa também. E eu vou levar ainda mais esse ano para vocês. Olha, eu vou falar só os números do ano passado. Por favor, Alexandre, eu ia lhe pedir isso. Nós arrecadamos mais de 10 toneladas de alimentos. 10 toneladas? Só o ano passado. Parabéns, Costa da Mata Atlântica. Gente Só da o ano Baixada. passado. Eu que sou um paulistano da Moca, Belo. Parabéns a vocês. Que coração generoso o povo daqui. Mais de 46 mil, não sei quantas peças de roupas. Você está brincando? Só o ano passado. É mais que a campanha do agasalho em vários lugares. Muito mais. Que legal. Brinquedos. Essa eu quero mais saber. de 5 mil brinquedos. Os 5 mil? brinquedos. Os lacrados foram para atender os hospitais. O ano passado, doou brinquedos novos, Alexandre? Novos, lacrados. Parabéns, gente. Parabéns. Os hospitais recebem os brinquedos lacrados, os brinquedos usados vão para o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira são 22 cidades. É a região mais carente do estado de São Paulo. Parabéns ao povo do Vale do Ribeira, uma gente sofrida, que merece dos nossos governantes mais atenção. Parece que só vão lá, né, Alexandre, numa certa época do ano, né? Exatamente, Fazer Paulo. visitinha eleitoreira. E esse senhor aqui, que é um menino eterno, que é um amigo maravilhoso, vai lá levar esperança a vocês. Olha, são 22 cidades, Paulo. Um hospital para 22 cidades, um hospital que é em Pariqueraçu. Puxa vida. Tem gente que leva quase de 3 a 4 horas para chegar nesse hospital. Minha gente É o querida, único hospital da região. Alexandre é conversa para dias, mas a gente tem uma certa limitação de horário e eu queria também com o Alexandre fazer a nossa brincadeira de sempre. Você permitiria algumas perguntas pessoais? Com o maior prazer. Você tem dotes culinários, Alexandre Camilo? Eu fico encantado com a minha mãe. A minha mãe acende as 4 bocas do fogão, faz tudo e ainda fala no telefone. Eu, se acender uma e falar, já queimou. Tá bom. Então, mas eu não passo fome. Não passa fome. Nunca, nunca. A minha mãe ensinou isso, meu pai faleceu cedo. Sim. Então ela ensinou a gente. Então eu sempre faço um macarrãozinho, sei fazer um arroz, sei fazer não me uma diga, salada. um arroz? Já faz um arroz. Já faz um arroz. Qual é a sua comida Fome, não. favorita? Eu adoro cozido. Aquele cozido português? Que É. vai... Ai, meu Dona Deus. Emília, mãe do Castelão, o melhor cozido do Brasil, a portuguesa, é maravilhoso. Ai, o cozido português. Alexandre, Pode ter todo dia. Eu ponho na geladeira e descongelo. o que não pode faltar no guarda-roupa do Alexandre Camilo? Qual é a sua peça de roupa preferida? Mas não seja político, hein? Eu quero saber a peça, a cor direitinho. Olha, Quem quer dar um presente para o Alexandre Camilo, o que acerta? Olha, eu adoro mesmo, porque eu estou sempre de camiseta. É verdade. Branca. Eu adoro camiseta branca. Então, mesmo quando eu estou de terno, eu tenho uma camiseta branca por baixo. Por baixo. Então, eu tenho a minha mãe fala assim, de novo, cara, eu adoro, eu começo a pensar na roupa com a blusa que eu transpiro muito, então é sempre uma blusa branca. Não pode faltar uma camiseta branca de algodão por baixo. Com o coração, melhor ainda. Nossa! Gente querida, como é praxe do nosso programa, e essa pessoa é só luz, é só amor, é só generosidade, olhando no coração das nossas amigas e amigos, Alexandre Camilo, meu queridíssimo amigo, meu especial amigo, deixa uma mensagem de esperança, que é a sua especialidade e é o produto que mais falta no mercado. Amor e esperança. Eu queria pedir a você que está assistindo 3 Dedos de Prosa, seja pelo Facebook, que aí a gente está falando com o Brasil e com o mundo, seja aqui na querida TV Ilha do Sol. Eu queria pedir que você pare por alguns instantes, de hoje até o dia 2 de agosto, para pegar um pouquinho de tecido, um enchimento e fazer um coração desejando bem para quem você não conhece. Eu queria que você pegasse os seus melhores sentimentos. E ao fazer um coração, e eu não vou mentir, dá trabalho fazer o coração. Mas que você vá pensando assim, tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde. Tomara que essa pessoa que pega esse coração tenha fé. Tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. Você vai fazendo o coração e vai desejando bem. Depois que o coração está pronto, você não vai dar para uma pessoa que você conhece. Eu queria que você mandasse para a ação do coração.
Eu não sei de que cidade você está falando. O ano passado a gente recebeu de 44 cidades e 8 países. Eu queria que você enviasse para a gente, através do site da Ação do Coração, você manda pelo correio. Se tiver na região, tem vários postos. Se você mandar pelo correio, nós vamos mandar de volta um coração que alguém fez com uma boa intenção. Que coisa linda. Você imagina que o seu coração pode chegar num hospital, e o ano passado nós atendemos diretamente 10 hospitais. Ele pode chegar numa unidade da Fundação Casa. Nós atendemos a 8 unidades da Fundação Casa. Paulo, que tem toda uma experiência como delegado, sabe que do outro lado, o que muita gente precisa é somente de amor. Que coisa linda. Eu queria pedir que você fizesse esse coração desejando o melhor. Queria pedir que você abrisse a sua gaveta e doasse um agasalho. Abrisse o armário e doasse 1 quilo de alimento. Seus filhos cresceram, os netos não estão brincando mais. Doe. Quem doa sempre ganha. Meu querido amigo. E não tenha dúvida de que os olhos de Deus estão em todo lugar, Paulo. Queria terminar o programa hoje por 3 dedos de prosa, abraçado com meu amigo Alexandre Camilo, e não tem nada mais para ser dito. Diretamente da nossa casa, a TV Ilha do Sol, 3 dedos de prosa com Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Que pétalas de rosas cubram os seus caminhos. Amém.